Um recado para todas as pessoas negras desse Brasilzão. Você não precisa ser professor ou professora de gente branca. Olá, gente, bem-vindas a Dodi, bem-vindos a Dodi. Se você não está inscrita nem inscrito nesse canal, tá vendo aí embaixo onde está escrito inscrever-se? Então é lá que você vai clicar, se inscreve para ajudar a Dodi a crescer. Deixa like nesse vídeo. Hoje é dia da consciência negra, dia 20. Então já comenta aí algumas coisas que você tem a dizer sobre isso. E nesse canal tá tendo um vídeo por dia nesse mês, um vídeo por dia, por conta dessa questão da consciência negra. Então vai lá na playlist, assistir os outros vídeos. Tá acabando o mês, faltam mais 10 ou 9 vídeos, enfim. E hoje é dia da consciência negra e eu fiquei pensando como falar disso hoje, né? Aí eu fiquei pensando, vou fazer algo um pouquinho diferente. Em vez de explicar a data, eu quero mandar mais mesmo um recado para as pessoas negras. É aquilo lá, amores. Você não precisa ser professor de gente branca. É muito comum durante um ano inteiro, e agora isso se intensifica, as pessoas brancas acharem que a gente é uma enciclopédia ambulante que tem que explicar tudo para elas sobre racismo. Elas perguntam pra gente o que a gente acha do racismo. Inclusive essa pergunta, gente, oh meu Deus, o que a gente entende dele, como a gente acha que tem que ser enfrentado, e etc, e etc. E em alguns casos até irrita, porque a pessoa sempre que te encontra, ela quer falar desse assunto, ela quer discutir esse assunto, ela te pergunta e te pergunta e te pergunta. E aí eu queria dizer que, assim, nós não somos Googles e não somos enciclopédias para as pessoas ficarem vindo a hora que elas quiserem e achar que a gente tem que falar sobre isso a hora que a gente quiser, como se a gente tivesse saco para falar disso a hora que elas querem. Não é assim que funciona. A gente não precisa ser, sabe, professor de gente branca. Às vezes você tá num bar tomando uma cerveja, aí vem um branquelinho previsível. Ou sei lá, tomando sua cerveja de boa, aí a pessoa te pergunta: "E racismo é foda, né?" Aí você não sabe o que faz, né? Tacar uma cerveja na cara da pessoa dá uma vontade. Então é isso, sabe? A gente não precisa ser professor dessas pessoas o tempo todo. A gente não precisa e nem deve estar disponível para elas, para a hora que elas quiserem discutir isso. Então, assim, é chato, tá? A gente não precisa disso, a gente não precisa se expor a isso, até porque a gente não tá a gente não sabe tudo sobre esse assunto, a gente também não tem tempo para esse assunto o tempo todo, a gente tem outras coisas para fazer e não é todo dia que a gente tá com humor, com vontade, com cabeça para discutir essas coisas. E tem pessoas brancas que sim, toda vez que tiver ela quer discutir esse assunto. Ai, como a sua trança é linda, meu Deus, o racismo é tão triste. Ai, como seu cabelo é lindo, meu Deus, o racismo é tão triste. E cansa, sabe? Cansa. E aí a pessoa quer que você explique pra ela como é ser uma pessoa negra no mundo, sendo que ela poderia muito bem abrir o Google, ver um canal no YouTube, etc. Abrir o Google, ler textos, ler artigos. Sabe, quando eu falo da gente não ser professor, é nesse sentido, de sempre estar disponível para essas pessoas quando elas querem falar sobre esse assunto. E geralmente tem gente que é sempre, né? Sendo que elas podem pesquisar, elas podem ir atrás e ter uma aula disso, lendo texto, vendo vídeos, enfim, vendo o que pessoas negras já produziram, porque, né, a gente está produzindo coisas sobre isso há muito, muito, muito tempo. E a gente não tem a obrigação nenhuma de ir numa mesa de bar, por exemplo, falar desse assunto, sabe? Se você não quiser. Você não precisa se expor a isso, sabe? E até é chato, porque tem pessoas brancas que acreditam que a gente é obrigado a falar sobre esse assunto a hora que elas querem, na hora que elas desejam, na hora que elas estão afim, que é quase sempre, como se a gente tivesse que ser o tempo todo didático, o tempo todo legalzinho, o tempo todo doce, e explicar pra elas com a maior calma do mundo. E não, às vezes você só... Querida, tchau. Você não quer papo, sabe? E você não precisa querer ter papo. E nem hoje, nem amanhã, nem nunca, se você não quiser também. É muito abuso, como diria minhas tias. É muito abuso. E o que não falta é conteúdo sobre isso, né? Como eu disse, o que não falta é conteúdo sobre racismo, consciência negra, mês de consciência negra. E aí, essas pessoas, elas geralmente têm condições de pesquisar, de ir atrás e etc. E aqui eu não estou dizendo que a gente não pode discutir com essas pessoas, com pessoas brancas sobre racismo. Claro que pode, só que a gente não está disponível o tempo todo e nem precisa se fazer disponível a hora que elas querem, em qualquer lugar, em qualquer momento, sabe? Não é assim que funciona. Essas pessoas podem pesquisar, podem ir atrás, podem, né, ler textos de pessoas negras e etc, né, falando sobre esse assunto, que queiram saber mais sobre esse assunto. Elas precisam se esforçar mais, né? O povo branco não está se esforçando. É isso, a gente não precisa dar aula, a gente não precisa ficar o tempo todo sendo didático.
E assim, pessoas brancas vão tomar um negócio de consciência, porque assim, às vezes quando eu tô numa mesa de bar, não tô querendo discutir ali naquele momento esse assunto, numa baladinha, num encontro de amigos e etc. Tem hora e horas e horas e horas e horas e horas pra tudo. É isso, né, gente? Não tem que ter dó de branquelo, não. Não tem que ter dó, sabe? A gente se preserva, bicha. Se preserva. Eu me preservo, vocês se preservam. Vamos deixar essas pessoas também correrem com as próprias pernas e pesquisarem, ir atrás pesquisar, ler e etc. Que a gente não é enciclopédia, a gente não é Google, a gente não é um livro. Então elas que lutem também um pouco. Pouco não, muito, né? Porque, ai, ai. É isso, se inscreve nesse canal, comente se você concorda, se não concorda tá tudo bem, mas comente também, compartilha esse vídeo e é isso, não precisa ser professor ou professora de pessoas brancas, não seja, porque nem precisa, não seja, ok? Nesse sentido de toda hora que elas quiserem, você vai lá estar disponível para falar para elas. Não. É isso, beijos.